do nosso curso de Python a respeito do assunto de tuplas. Bem, relembrando um pouco, nós vimos em algumas aulas atrás um assunto de listas, que era uma estrutura de dados que a gente podia usar para guardar informações. Elas são ferramentas muito poderosas, elas são maleáveis, ou seja, que a gente consegue fazer com que a nossa lista aumente de tamanho, que a gente consiga mudar, alterar o valor dentro de cada um dos elementos, coisas nesse sentido. Só que ela tem um custo para isso. Ela consome bem mais memória. E quando a gente quer guardar informações, assim, um conjunto com tamanho variado, ela é muito poderosa. Isso é um detalhe importante. Então, hoje nós vamos falar um pouco a respeito de tuplas. O que são tuplas? Tuplas é uma das outras, é a outra grande estrutura de dados que você usa em Python. Vamos lá. Elas são ferramentas também para guardar dados, que nem eu disse, são estruturas de dados. Elas são uma coleção de informação, assim como lista. Como assim? Nós temos informações temos um conjunto de informações dentro dessa estrutura que tem alguma relação entre si, ou que a gente quer guardar de alguma forma interessante. Enfim. No entanto, o objetivo das tuplas é um pouco diferente do das listas. Elas foram criadas para que a gente possa guardar informações ou dados em que a ordem em que eles foram escritos, ou seja, a posição dentro dessa coleção, tenha uma importância. Vamos lá. E tanto que um detalhe que vocês vão ver das tuplas é que, uma vez que nós criamos uma tupla, nós não podemos alterar o valor dos seus elementos internos, e também nós não podemos, assim... Tecnicamente, as tuplas elas não são estruturas que você consegue mudar em si. Como assim? Vamos falar um pouco da diferença delas agora. Elas não são maleáveis. Isso significa que quando uma tupla é criada, ela não pode ser modificada. Isso inclui os elementos internos. E também isso incluiria a questão de você adicionar novos elementos a uma tupla. Isso vai fazer com que ela seja o consumo de memória dela seja bem inferior aos das listas, e também ela vai ter um acesso mais rápido pela forma em que a estrutura de dados é implementada. Mas quando vocês verem algumas coisas delas, você vai ver, caramba, eu consigo manipular algumas coisas nas tuplas. De fato, você consegue adicionar novos elementos na tupla. Como assim? Eu tenho uma tupla que tem 2 elementos. Se eu quiser colocar um terceiro campo nela, é possível fazer isso. Mas, na verdade, você não muda aquela tupla que existia. O que acontece é o seguinte. O Python vai criar uma tupla nova, do zero, sem valores nenhum. Ele vai copiar todos os elementos que tinha da tupla antiga e colocar na posição equivalente. E, por último, ele vai adicionar esse novo elemento que foi colocado ao final. Quais os problemas disso? Bem, a criação dessa... Eu consegui lista, mas é tupla. A criação dessa tupla pode ser custosa, demorada, se ela possui muitos elementos. Então, é um detalhezinho para se pensar um pouco, porque você vai ter um custo de fazer a cópia de todas essas informações. Bem, então vamos agora para o código, mostrar como é que vocês conseguem manipular com tuplas em Python. Bem, no nosso código de hoje, nós vamos ver aqui então as tuplas em si. Bem, se vocês repararem, esse é o código que nós fizemos na nossa aula de listas. A minha ideia é relativamente simples. Eu quero comparar as tuplas e as listas, ou no caso, fazer também um uso conjunto em que a gente trabalha com listas e tuplas. Bem, neste exemplo aqui que nós montamos na aula passada, nós temos basicamente uma estrutura em que nós fazemos a soma das contas que nós temos de despesas de mês, enfim. Sei lá, eu estou pagando luz, estou pagando telefone, estou pagando água, qual que é o custo que eu tenho no mês? Esse programa aqui ele faz basicamente a soma disso. Bem, a ideia de hoje que eu quero fazer é o seguinte, eu quero melhorar esse código colocando alguns detalhes a mais. Como assim detalhes a mais? Eu quero colocar de uma forma em que quando a pessoa insere uma conta, ela não insere só um valor numérico, mas insere também qual que é a conta que ela está inserindo. Como assim? Se eu estou inserindo conta de luz, se eu estou inserindo conta de água, eu quero ter um texto só que possa servir para guardar essa informação.
Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar tuplas. E essas tuplas, eu vou guardá-las dentro da minha lista. Ou seja, a tupla, ela vai conter todas as informações que eu tenho na minha conta. Como a minha conta, eu vou guardar um número de informações de tamanho fixo, no caso, eu vou guardar o valor dela e o nome. Então, essa estrutura vai se tornar interessante, já que eu não vou precisar ficar toda hora alterando o tamanho dela. Perfeito. Para isso, nós vamos começar a digitar aqui o nosso código. Qual que é a primeira coisa que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a captura da nossa conta. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos aqui, então, mudar essa variável nova conta para ser o valor. Ok, com o valor agora a gente vai criar aqui uma nome conta. E aqui vai ser um input que eu vou pegar o insira o nome da conta. Eu vou chamar de nome, mas enfim, vocês entenderam a ideia. E agora eu vou criar a minha tupla. Como é que nós criamos tuplas no Python? Então vamos lá. Para você criar uma tupla no Python, é muito parecido com a gente cria a nossa lista. Só que ao invés de nós usarmos os colchetes, nós vamos usar os parênteses. E os valores a gente vai separar da mesma forma usando vírgulas. No caso, a gente vai ter o nosso valor e o nosso nome conta dentro da nossa tupla. E com isso aqui na nossa lista a gente guarda esses valores. Opa, perfeito. Agora que eu fiz isso aqui, eu preciso indicar qual que eu vou remover. No caso aqui, ele vai imprimir da mesma forma. Ele vai imprimir a conta, vírgula, o nome dela. O elemento que tem o nome dela, enfim. E aqui a gente acessaria pela posição. Perfeito, isso aqui não muda então. No caso, o que eu preciso fazer agora é o seguinte. As operações de soma, de mínimo e de máximo. O que acontece é o seguinte, nós temos a nossa tupla, e ela agora tem dois valores. E se a gente for simplesmente somar isso, vai ser um pouco complicado. Já que nós temos uma posição que é um número e uma posição que é um nome. Então, como é que eu vou fazer isso agora? Eu vou fazer por um for, para poder a gente revisar como é que foi a nossa aula de laços. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é a parte da soma. Tá. Como é que eu posso fazer a minha soma? A primeira coisa que eu preciso fazer era o laço. Eu vou ter o meu for. Para cada conta em lista, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter aqui o meu soma. Meu soma vai ter o valor de 0. E eu vou adicionar as minhas contas. No caso, para cada conta em lista. Então, eu vou acessar a posição. Como é que a gente acessa uma posição na tupla? É que nem a gente acessa no arranjo. A gente passa o índice. E ele também começa do 0. Então, como a gente primeiro insere o valor, então eu vou acessar a posição 0. Então, a minha soma vai ser igual a soma mais a posição 0 da conta atual que eu estou trabalhando. E com isso aqui eu já tenho a minha soma. Beleza. Agora vamos pegar o nosso máximo. Bem, como é que nós pegamos o máximo? A gente vai ter aqui a nossa variável máxima. E no caso vai ser, eu vou colocar como valor 0, já que é um número pequeno. E o que eu vou fazer? Eu vou para cada elemento em conta que está na minha lista, cada conta que eu tenho na minha lista, eu vou pegar e vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma comparação. Se o meu máximo for menor que minha conta na posição 0, então, que não pode esquecer de colocar os dois pontos, então eu vou fazer com que o meu máximo seja igual a conta nessa posição 0. Então, dessa forma aqui, eu garanto que eu vou ter a minha conta com o valor máximo. Ok.
E já que eu obtive o valor máximo, eu sei qual que é o maior valor da lista, então eu posso fazer a mesma lógica, só que aplicando agora para o mínimo. Como assim? Eu posso pegar o mínimo e fazer o seguinte. Eu posso pegar ele e atribuir o meu máximo. Já que o meu maior valor é esse, então sempre que eu for fazer a verificação, ele vai sempre pegar o menor valor. Vamos lá. E vamos lá com o meu for. Para cada conta na lista, se o meu máximo for menor, o meu máximo não, vai ser meu mínimo, e ele for maior, então meu mínimo vai receber o valor da conta. E dessa forma aqui eu consigo agora imprimir tudo. Vamos executar aqui o código para ver como é que funciona? Vamos. Vamos lá. Executando. E agora eu vou começar aqui, inserindo os meus valores. Eu vou adicionar uma conta. No caso, o valor da minha conta vai ser de R$ 500. O nome da conta vai ser, sei lá, presente de Natal. No caso, eu fiz um errinho aqui, porque eu chamei só de nome, mas é nome conta. Então vamos lá, vamos tentar de novo. Agora deixa eu dar um zoom maior para vocês conseguirem enxergar um pouco melhor. Percebi isso um pouco tarde, perdão. Então, vamos lá, vamos tentar executar de novo. Eu vou pegar minha operação 1, que é adicionar as contas, eu vou adicionar minha conta. Eu vou pegar, por exemplo, um presente de R$ 500. Esse é o presente Natal, sei lá, da minha mãe, por exemplo. Aqui eu vou adicionar uma nova conta agora. Eu quero vai ser, sei lá, 350 e eu vou chamar de conta de luz, chutando. E agora, sei lá, eu quero fazer o meu relatório. Ele ainda consegue acessar os números, que nem a gente pensou. Só que, e se eu não quisesse só isso? Eu quisesse também mostrar o nome da conta. Como é que eu posso fazer isso? Bem, eu posso colocar também uma variável de nome aqui para poder obter isso já. Já que eu estou trabalhando dessa forma, eu vou criar aqui então uma operaçãozinha para pegar o nome. Vamos lá, nome máximo vai ser igual a... Vou colocar uma string vazia. E aqui o meu nome máximo vai ser igual a conta na posição 1. Então dessa forma aqui eu consigo acessar o nome. Fazer a mesma coisa agora para o mínimo. O meu nome mínimo vai ser a conta na posição 1. E agora aqui o valor era da conta nome mínimo. E aqui era da conta nome máximo. Perfeito. Vamos executar agora sim. Selecionar a operação, vou adicionar uma conta de 600. Que vai ser uma conta de internet. Agora vamos fazer o relatório de novo. No caso, eu tenho que compilar mais uma vez. Então vamos lá. Vamos adicionar uma conta. Vai ser uma conta de 1000. Vai ser minha conta A. Vou adicionar outra conta, uma de 400. Vai ser minha conta B. Vou adicionar uma outra conta, que vai ser uma de 5000 e vai ser minha conta C. Agora eu quero um relatório. A soma das contas é tudo isso. O valor mínimo era da conta B de 400 e da conta C era o máximo de 5000. Se eu quiser agora remover uma conta, quando você imprime uma tupla, ele vai basicamente colocar entre parênteses e fazendo os valores separados por vírgula, que nem aqui tá. 1000 é A, 400 é B e 500 é C. Qual elemento você deseja remover? Sei lá, vou remover o elemento 3. Então, se nosso elemento 2. Agora eu venho para o meu relatório. Vocês perceberam, o elemento de 500 foi embora, então o maior agora é 1000. Enfim. Então, essa é um exemplo de como a gente pode usar as contas tuplas. E agora eu vou fazer uns comentários importantes. Uma tupla, diferente de uma lista, você não consegue alterar o valor dela. Ou seja, se seria minha conta desde o começo, ela vai ficar com esse valor para sempre.
eu não consigo pegar, por exemplo, e fazer, sei lá, se eu quisesse acessar essa posição aqui, eu queria um conta na posição 0 e eu colocasse um valor, por exemplo, sei lá, 4, isso não iria funcionar. O Python daria um erro falando que essa estrutura não pode ser mudada. Outras coisas interessantes de conta. Não de conta, não, de tupla. Se eu quiser, por exemplo, inserir um, um elemento novo à minha tupla, você pode fazer isso fazendo uma concatenação. Eu vou comentar esse código aqui e dar um exemplo de como funcionaria isso. Vamos lá. Aqui eu vou começar meus comentários, comentando o código e vamos lá. Se eu tivesse, por exemplo, minha tupla A com os valores 1, 2, 3, eu tivesse aqui uma tupla B com os valores 4, 5, 6, 4, 5, 6, e eu quisesse unir as duas, e fazendo que a tupla A apareça primeiro e depois apareça a tupla B. É muito simples. Eu vou chamar de tupla C o resultado disso. Ela seria basicamente a tupla A mais a tupla B. No caso, isso aqui é uma operação de concatenação. Como assim? Eu estou pegando o valor que eu tenho em A, o valor que eu tenho em B, e eu estou fazendo assim. Eu vou escrever primeiro o que tem A, depois eu junto escrevendo o que tem B em sequência. Então, como é que ficaria isso? Vamos dar um print aqui para mostrar. A minha dupla C. Vamos dar um print na dupla C. Então, vamos lá. Vou executar. Vou abrir meu terminal. E ele imprimiu aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfeito. E se eu não quisesse colocar uma dupla assim dele, se eu quisesse colocar o valor 4, por exemplo? Bem, para você fazer isso e não ter que declarar assim antes, o que você faz? Você abriria parênteses, como se fosse declarar uma tupla. Colocaria o valor que eu quero, mas eu só vou ter um valor nessa tupla, então preciso colocar mais alguma coisa? Precisa. Porque senão o Python só identificaria isso como se fosse um número 4 dentro de parênteses, que aí vem as operações matemáticas, então parênteses seria a primeira operação. E dentro tem um 4, então não é nada. Mas se eu tiver uma vírgula, a partir desse momento ele já considera que é uma tupla com um único elemento. Então sempre que você quiser declarar uma tupla com um único elemento, você faz isso. Você vai colocar o elemento em si e uma vírgula depois entre parênteses. Isso é um detalhe muito importante, não se esqueça. Então vamos lá, executar. Vamos lá, agora vai ser 1, 2, 3, 4. Incrível. Vou declarar minha tupla aqui agora só com um elemento, só com 1. Vamos lá, executar. E agora 1 e 4. Enfim. Bem, isso foi o assunto de hoje, então, do nosso vídeo extra. As tuplas. Vamos voltar agora para os slides. Bem, voltando aqui do nosso código. Como é que você cria uma tupla? Assim como qualquer outra variável, você precisa de um nome. E, no caso, você vai usar parênteses para criar a nossa nova tupla. Deixa eu medir isso aqui de novo, desculpa o erro. E podemos colocar elemento nela quando criamos. É só colocar dentro do parênteses, separando por vírgula. Que nem aqui, por exemplo, eu tenho coordenadas. Isso aqui, vírgula, isso aqui. Perfeito. Se eu quiser acessar a posição de uma tupla, a gente pode querer, por exemplo, pegar o comprimento para não passar por ela. Que aí pode usar o len, da mesma forma que a gente usa em listas. A gente acessa as posições usando o colchete, da mesma forma que nós fizemos em listas. Manipular os elementos internos. Nós podemos adicionar um elemento ao final da tupla usando o comando mais. No caso, uma operação de concatenação. Concatenamos uma tupla na outra, como este exemplo, que foi o que eu executei. No caso, essa tupla C seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá. Como é que agora a gente manipula os elementos? Nós não podemos remover os elementos. Quando você quiser remover o elemento de uma tupla, basicamente você vai recriar essa tupla só tirando esse elemento em que você não queria. Então, não tem uma operação necessariamente feita para você remover uma tupla de um jeito legal. Outras coisas importantes. Nós podemos usar o máximo e o mínimo dentro de uma tupla. Então, com isso, foi o fim do nosso vídeo extra de hoje. Vimos como trabalhar com tuplas, criar elas, concatenar elas e contar o número de elementos. Bem,
Sigam nossas redes sociais e vejo vocês na próxima. Até mais.